Bom dia, queridos, na paz do Senhor. Estou aqui de novo no meu quartinho de estudos, o lugar preferido aqui da minha casa, para gravar mais uma aula da escola dominical. Escola Bíblica Dominical. Eu visto a camisa. É um dos ministérios, dos vários ministérios que temos lá na nossa igreja. Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, em Caçapava, qual eu aproveito para fazer um convite para você, quando tudo voltar ao normal, estar nos visitando. Enquanto isso, você pode estar nos acompanhando pelas redes, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Caçapava, onde a gente tem tido cultos online. No domingo, hoje teremos às 19h30. Culto de estudo na terça-feira, tem sido uma bênção. Cultos na quinta e também várias transmissões, várias lives de todas as nossas congregações. Escola dominical no domingo às 10 da manhã tem sido uma bênção, uma igreja que nos alimenta, que nos fortalece, que nos ensina a palavra de Deus. Inclusive, estou com uma colinha aqui, a nossa lição de hoje é a quarta lição. Onde aprendemos a palavra? Onde? Esse trimestre a gente está aprendendo sobre igreja, a casa de Deus. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Então, vamos orar? Deus querido, soberano, maravilhoso, estamos gratos por mais um dia. Estamos felizes porque o Senhor é o nosso refúgio no meio do temporal. O Senhor nos guarda e nos ensina tudo o que precisamos aprender, se estivermos dispostos. Abra o nosso coração para que possamos ouvir claramente a sua voz. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O versículo dessa semana, dessa lição, está em Filipenses 4:3. É numa linguagem contemporânea para as crianças estarem entendendo melhor. Ponham em prática o que vocês aprenderam comigo, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Filipenses 4:3. Paulo estava falando para o discípulo dele, né? Aquele que ele ensinou as Sagradas Escrituras, que foi Timóteo. Mas Timóteo não aprendeu só com Paulo, ele aprendeu com a família dele. Ele sempre, desde pequeno, ele teve boas professoras, que foram a mãe e a avó de Timóteo. Peguei uma foto aqui para vocês estarem vendo. Não sei se dá para entender bem. Olha lá, ela ensinando a palavra para ele. O pai dele está lá no fundo, a avó do lado. O pai dele era grego e provavelmente não era cristão. Então, a mãe aproveitou todas as oportunidades para estar ensinando ele. E às vezes eu me preocupo porque criança é muito sincera, né? E a gente pergunta lá na sala: quem aqui ora todos os dias? Quem ora com a mamãe? Quem lê a Bíblia com a mamãe? E algumas crianças levantam as mãos. E a gente fica preocupado porque nós estamos vivendo uma sociedade corrupta, uma sociedade difícil. Vocês estão vendo. E até ontem eu estava conversando esse assunto com meu filho, né? E a família é um antídoto contra tudo isso. A família é o porto seguro, é onde a criança aprende, é onde a criança escuta e vê. Então, quanto tempo você tem dedicado para estar orando com seu filho, para estar ensinando a palavra de Deus? Não só isso, mas para estar dando um bom exemplo. O segredo está aí, porque ele vai crescer, ele vai ser jogado nesse mundo e ele precisa ter um bom alicerce que é formado na família. A criança, ela tem sede de aprender, ela gosta de aprender, que a gente possa usar isso ao nosso favor como escudo de proteção na nossa casa. Amém? E mesmo jovem, o Timóteo, ele escolheu bons professores. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 13:20: quem anda com sábios ficará sábio, mas quem anda com tolos será destruído. Então agora eu abro um parênteses para as crianças. Como você tem escolhido os seus amigos? Na escola, até na igreja, sabia? Como que você tem escolhido?
crianças educadas, crianças bondosas, crianças que não praticam bullying, crianças que não falam palavrão, crianças que não praticam coisas que não são do agrado de Deus. Como você tem escolhido seus amiguinhos? Sabia que mesmo sendo criança você já pode escolher com quem você anda? Não digo para você tirar essas crianças da sua vida, nem tem como, né? Mas para você ser uma boa influência na escola, na igreja. O Timóteo, ele escolheu desde pequeno. Desde pequeno, foi crescendo e foi escolhendo. E ele escolheu escutar o que o apóstolo dizia, o apóstolo Paulo, porque ele sempre estava indo na cidade de Timóteo. E o apóstolo Paulo, ele foi percebendo o jeito de Timóteo, querendo aprender, e também ouvia sobre a boa reputação do menino. Então, chamou a atenção de Paulo. E eu fico perguntando, será que nós temos chamado a atenção de Deus com o nosso jeito? Com o nosso palavrear, com as coisas que a gente escolhe para assistir, para ver, como a gente tem aplicado o nosso tempo. Nós temos mostrado para o Senhor que a gente tem sede dEle, da palavra dEle, de agradar a Ele, ou a gente tem feito só aquilo que o nosso coração deseja? Como que tem sido? Isso é para os filhos pensarem, para as crianças pensarem e para os pais também. E Timóteo foi muito usado por Deus, desde jovem. Deixa eu pegar uma foto aqui, quando ele foi escolhido. Essa daqui, o apóstolo Paulo também estava ensinando para aquela família, né? E a gente pode ver o olhar de Timóteo com bastante interesse. E aqui foi quando ele foi convidado para ir com Paulo para as missões que o apóstolo Paulo fazia como missionário. E Paulo, ele deve ter observado muito Timóteo, porque era uma missão muito importante pregar Jesus, falar do amor de Deus, era para corajosos mesmo. E Timóteo, ele tinha visto o que tinha acontecido com o apóstolo Paulo, que já tinha sido apedrejado. Então, será que ele não ficou com medo? Que coisa linda essa decisão que ele tomou, mesmo sabendo que ia sofrer açoites, perseguições, ele foi. Inclusive, depois da morte do apóstolo Paulo, a tradição diz que o apóstolo Paulo foi decapitado. Mesmo assim, Timóteo não ficou com medo, ele continuou a missão de levar as boas novas para o mundo. E a lição que a gente aprende, onde que a gente aprende a palavra de Deus, que é a lição de hoje? Nós aprendemos no nosso lar, com os nossos pais, na igreja. A igreja tem muitos professores. O que você tem escolhido? Aprender com os youtubers? Coisas vazias, coisas que não edificam? Perder o tempo? Ou você tem escolhido aprender com... Tem youtubers cristãos também, tem youtubers que te ensinam coisas muito boas, mas a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de prática, você tem tomado tempo com ela? Não tem prazer maior do que estudar a palavra de Deus. Não tem, é uma alegria inexplicável a gente ouvir o próprio autor falando conosco, o nosso Pai nos orientando, nos ensinando. Mas a lição de hoje também eu quero enfatizar principalmente para as mães, né? Porque começou com uma mãe, o propósito lindo, uma mãe fiel, ensinando a orar, ensinando a ler a palavra. Começou lá com a mãe, lá desde pequeno. E é uma responsabilidade muito grande que a gente tem nesse mundo tão corrido, tão perigoso que nós estamos vivendo. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo, tá difícil demais, as crianças não querem mais prestar atenção. Usa da sua autoridade, usa do teu amor, do teu carinho, usa a sua criatividade,
que Deus quer te usar para fazer do seu filho um grande servo de Deus. Eu quero deixar uma dica preciosa, valiosa. Esse devocional chama-se Tesouros Escondidos. É uma delícia. Isaac fazia na escola com a professora. Aí eu comprei. Gente, eu paguei a bagatela de R$19,90, preço de um lanche. Mas aqui é um tesouro, o nome bem propício, Tesouros Escondidos. E para cada dia, uma história. E aí tem a referência bíblica para você ler. Depois que você lê a história, você faz algumas perguntas para a criança, eu já tenho aqui. E o versículo-chave para decorar. É uma bênção. Inclusive ontem a gente leu a história de um menininho que estava muito triste. Tudo estava dando errado na vida dele. Os pais tinham se separados. Ele estava mal na escola. Ele gostava de basquete, mas o professor nunca escolhia ele para jogar. E aí um dia ele estava passeando pela beira da praia com o avô e ele encontrou um artesão fazendo um peixinho com a madeira. Aí o avô dele aproveitou e explicou para ele que assim é a nossa vida. Às vezes é aquele pedaço de madeira sujo, né, jogado na beira da praia. E aí vem o artesão, que é o nosso Pai, o Deus Altíssimo. Ele pega esse pedaço de madeira, ele lixa, ele limpa, e dali ele faz uma obra de arte, mas isso demanda tempo, que a gente tenha paciência, mas que nós possamos ser também esse artesão na vida dos nossos filhos, né? Aí você fala, meu filho é difícil, você não conhece, mas peça a ajuda de Deus, do Espírito Santo, que Ele vai te ajudar a lapidar. Deus quer te usar como instrumento. Nós somos as mãos de Cristo aqui na terra. Ele quer nos usar para a gente fazer do nosso filho um filho de Deus. Amém? Então, que eles possam estar onde aprendemos a palavra de Deus, principalmente em casa, tá bom? E fica a dica, gente, olha, Tesouros Escondidos, uma história para cada dia, maravilhoso, tá bom? Quero deixar aqui meu beijo, paz do Senhor, saudade de todos vocês. Fica na paz, um beijo.